não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amigo de minha cidade natal, no Texas, me procurou com uma ótima notícia. Ele me disse que o pai tinha visto o nome de minha mãe na coluna de propriedades não reclamadas do jornal. Eu não conseguia imaginar que propriedade poderia ser. Meu pai tinha morrido anos atrás. Minha mãe mora perto de minha irmã, em Arkansas. Vendemos a casa dela. Que eu saiba, não possuíamos nada na cidade. Propriedade não reclamada? Meu amigo explicou-me que a prefeitura é obrigada a listar o nome das pessoas que têm estes bens e ficou de me enviar as informações para contato. Aquilo ocupou meu tempo para imaginar o que minha família, sem o conhecimento dos filhos, poderia ter acumulado. A princípio, fiquei espantado. A Grande Depressão transformara meus pais em dois avarentos. Eles faziam com o dinheiro o que as jiboias fazem com ratos, espremiam até secar toda a vida. Na ocasião, meu pai trabalhava como mecânico em um campo petrolífero. Os que procuram petróleo visitam esses lugares. Será que alguém o convenceu a investir em silêncio em um poço de petróleo com poucas chances de sucesso? E aí ele não contou nada à minha mãe para ela não brigar? Seria possível que esse poço de petróleo estivesse rendendo? Um poço poderia significar milhões de barris de petróleo fluindo de um tesouro. E quem está na lista dos investidores senão Jack Lucado? E quem está na lista de seus herdeiros? Minha imaginação corria como um piloto de Fórmula 1. Isso poderia ser demais. No final da tarde de domingo, financiei os estudos de meus netos que ainda estavam para nascer. Na segunda-feira, acabei com a fome do mundo. Na terça, quando o e-mail chegou, eu estava solucionando a crise da AIDS. Disquei o número da repartição municipal. A funcionária lembrou-se de minha mãe e disse com muito entusiasmo: "Ah, eu estava mesmo esperando sua ligação. Onde foi que eu coloquei aquele cheque?" Cheque? Engoli seco. Tirei uma calculadora da gaveta e estiquei os dedos. Aqui está. Parece que devemos algum dinheiro à sua mãe. Espere, isso está aqui há pouco tempo. Vejamos, Sr. Lucado, para onde devemos enviar este cheque? Dei-lhe um endereço e esperei. Ela continuou: Ao que parece, devemos R$ 3,50 à sua mãe. Ela disse 3.050.000? Eu me controlei. Talvez ela tivesse se referido a 3.050. Seja como for, parabéns, papai. É isso mesmo. Sua mãe pagou $3,50 a mais na última conta de água. Devo enviar o dinheiro hoje? Agradeci e pedi que enviasse a quantia pelo correio. Algumas esperanças não se cumprem. Algumas expectativas estouram e caem como um balão solto. Você lembra daquele namorado todo mauricinho que foi infiel e partiu seu coração? Da promoção rápida que levou você ao cubículo de um sótão esquecido? De quando você atravessou o país para se encontrar? Você se encontrou, tudo bem, mas também se deparou com aluguéis mais altos e poucos amigos. Sonhos do tipo, se eu apenas, estão escondidos em todas as biografias. Se eu apenas pudesse encontrar um companheiro, um bom emprego, um carro esporte do ano a preço acessível. A única barreira entre você e a felicidade é um se eu apenas. Às vezes você consegue transpô-la. Você encontra o companheiro, ou o emprego, ou o carro. Conta os 3,50 e suspira. A vida tem desilusões. E como você sabe que Cristo não será uma delas? Honestamente, você se arrisca a acreditar que Ele dá o que promete? A vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos chegando à última estação. Após percorrer o itinerário de João 3,16 do começo ao fim, precisamos pensar em mais uma palavra: vida. As indústrias de cerveja lhe oferecem vida em seus lúpulos. Os fabricantes de perfumes prometem nova vida para seu romance. Mas não confunda bijuterias com a safira de Deus. Jesus oferece Zoe, o termo grego para a vida como Deus a tem. Enquanto bios, o outro termo, é vida extensiva, Zoe é vida intensiva.
Jesus fala menos sobre a duração da vida e mais sobre sua qualidade, vitalidade, energia e realização. O que um novo companheiro, o carro esporte ou um cheque inesperado jamais poderiam fazer, Cristo afirma: eu posso. Você adorará o modo como ele faz isso. Ele conecta novamente sua alma com Deus. O que Deus deu a Adão e Eva, ele confiou a você e a mim. Uma alma. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Você, um macaco bípede? Casualidade química? Surpresa atômica? De forma alguma. Você tem o fôlego de Deus. Ele se exalou em você, transformando-o em uma alma vivente. O termo hebraico empregado para a alma é nefesh, que aparece mais de 750 vezes na Bíblia. Às vezes se refere à força vital presente em todas as criaturas. No contexto de uma pessoa, no entanto, nefesh se refere à nossa alma. Sua alma é o que distingue você dos habitantes do zoológico. Deus deu ao camelo uma corcunda e à girafa um pescoço que lembra um mastro, mas reservou fôlego divino ou uma alma para você. Você leva o selo de Deus. Faz coisas que Deus faz. Pensa, pergunta, reflete. Você projeta prédios, faz mapas de travessias marítimas e sente um nó na garganta quando seus filhos se alfabetizam. Você, como Adão, tem uma alma. E como Adão, você tem usado sua alma para desobedecer a Deus. No Gênesis, capítulo 2, versículo 17, a ordem de Deus para o casal inclui a primeira referência da Bíblia à morte. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Minha filha Andréia, quando cursava o ensino fundamental, fez uma pergunta de gente grande. Se Deus não queria que eles comessem daquela árvore, por que ele botou ela ali? A resposta? Para nos lembrar de quem criou quem. Quando tentamos inverter os papéis com Deus e dizemos para Ele que podemos comer, pensar, dizer, fazer, controlar, possuir, ferir, inspirar, ingerir, exigir qualquer coisa que quisermos, sofremos duas mortes. Adão e Eva morreram. Eles morreram fisicamente no seu final e espiritualmente no mesmo instante. Preste bastante atenção no aviso de Deus. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado resultou na morte imediata de Adão e Eva. Mas a morte do quê? Do corpo deles? Não, eles continuaram a respirar. As ondas cerebrais fluíam. As pálpebras piscavam. O corpo deles funcionava, mas o coração endureceu. Eles deixaram de confiar em Deus. A amizade que tinham com seu Criador morreu. É fácil entender como isso aconteceu. Você me empresta seu carro. Eu saio e bato na primeira esquina. Será que eu vou querer encontrar com você? Não. Vou evitar um encontro. Adão e Eva sentiram a mesma coisa. Antes daquele ato, eles seguiam a Deus assim como ovelhas seguem seu pastor. Ele falava, eles ouviam. Ele dava tarefas, eles as cumpriam. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eram transparentes e sem medo. Contudo, assim como uma gota de tinta escurece um copo de água, o ato obstinado escureceu a alma deles. Tudo mudou. A presença de Deus dava pânico e não paz. No capítulo 3, versículo 10 do Gênesis, vemos que Adão correu como uma criança apanhada roubando a despensa, pois ficou com medo. Acabou a intimidade com Deus. Começou a separação de Deus. Sempre nos perguntaremos por que Adão não pediu perdão. Mas ele não pediu, e Deus lançou fora o casal culpado do jardim do Éden. Desde então, temos vagado do lado de fora dos portões. Lá no fundo sabemos, não sabemos, que algo está errado. Nos sentimos desconectados.
Aquilo que, segundo as nossas expectativas, trará vida, acaba trazendo coisas limitadas, que valem R$ 3,50. Nós nos ligamos a uma profissão, encontramos sentido na família, mas desejamos algo mais.